Olá pessoal, inscreva-se, curta, compartilhe e vamos a mais um problema. Um resistor ôhmico, quando submetido a uma DDP de 20 volts, é percorrido por uma corrente de intensidade de 4 amperes. Para que o resistor seja percorrido por uma corrente de intensidade 1,2 amperes, que DDP deve ser aplicada a ele? Então olha só, se o resistor é ôhmico, significa que a resistência dele é constante, variando a corrente ou a diferença de potencial, tá? A resistência, ela vai ser o quê? Constante. Mas a gente tem que a diferença de potencial é igual a resistência vezes a corrente. Então a resistência vai ser o quê? A diferença de potencial dividido pela corrente. Como a resistência é constante, então ele diz aqui que esse resistor ôhmico, ele é percorrido por 20 volts e ele é submetido numa diferença de potencial de 20 volts e é percorrido por uma corrente de 4 amperes. Isso daqui vai ser igual à resistência dele. Só que essa resistência ela vai ser igual se eu mudar o valor da corrente e a diferença de potencial aplicada nele. Então, essa nova diferença de potencial, tá, que eu quero saber, vou chamar de U resposta, sobre 1,2 amperes. Então, percebam, a razão entre a diferença de potencial e a corrente, ela é constante. Por quê? Porque a resistência ela é constante. Por que a resistência é constante? Porque o resistor é ôhmico. Então, eu igualei. Tá? Eu igualei. Coloquei 20 volts sobre 4 amperes, vai ser igual a essa nova diferença de potencial dividido por 1,2 amperes. Tá? E agora, simplificando, 20 por 4 dá 5. Passo esse 1,2 amperes para lá multiplicando, então vai ficar o quê? 5 volts vezes 1,2 amperes dividido por 1 ampere, né? Porque aqui embaixo ficou 1. 1 ampere. Ampere corta com ampere. Isso daqui vai ser a nova diferença de potencial. Tá? 5 vezes 1,2 dá 6. Então, essa diferença de potencial aqui, essa nova, né? Essa diferença de potencial para que percorra, passe uma corrente de 1,2 amperes, vai ser o quê? 6 volts. Ok? Então, se eu reduzir a diferença de potencial de 20 para 6, a corrente vai de 4 para 1,2. É como se fosse uma regra de 3. Ok? Agora, mais um aqui. Quais dos gráficos a seguir traduzem o comportamento do resistor ôhmico? Então, eu acabei de falar, o comportamento do resistor ôhmico é o quê? É um resistor que mantém a resistência constante. A resistência, o valor da resistência de um resistor ôhmico, ela é constante. Veja isso aqui, ó. Aumentando a corrente, independente de um aumento da corrente, a resistência ela permanece constante. Então, isso daqui traduz um resistor ôhmico. Ao contrário desse daqui, ó. À medida que a corrente vai aumentando, o que está acontecendo com a resistência? Está aumentando. Então, isso aqui não é resistor ôhmico. Tá? E agora um gráfico de diferença de potencial pela corrente. Então, a diferença de potencial e a corrente, né, à medida que eu aumento a corrente, eu aumento a diferença de potencial. Só que como é que aqui nesse gráfico ou nesse gráfico eu consigo perceber que a resistência ela é constante? Porque o desenho é uma reta. Tá? Então, o coeficiente angular dessa reta aqui ele é constante. Aqui não. Aqui o coeficiente angular é aqui, então a resistência aqui ela é alta. À medida que a corrente vai aumentando, a resistência está o quê? Está caindo. Tá? Porque resistência é o quê? É o U dividido por I. Então, a inclinação aqui reflete o valor da resistência. Então, aqui a resistência está variando. Então, esse não é ôhmico, mas esse daqui é a característica do resistor ôhmico. Tá? O gráfico da diferença de potencial pela corrente, ele tem que começar na origem e ele tem que ser uma reta. Aí traduz o comportamento de um resistor ôhmico. E no gráfico de resistência pela corrente, a resistência tem que ser constante. É esse caso aqui. Ok? Então, se você tiver algum questionamento, ficou com alguma dúvida, poste nos comentários desse vídeo. Poste a sua dúvida nos comentários desse vídeo, tá? Não esqueça, curta o vídeo, inscreva-se no canal, compartilhe com quem você conhece o que você tem aprendido e segue uma playlist bem aqui sobre eletrodinâmica. É isso aí e até a próxima.